Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos fazer um teste que a gente chama teste T pareado. Então o que seria o pareado? É quando eu meço o objeto ou pessoas, né, antes e depois, tá? Então eu meço, vamos supor, medir agora e daqui 2 semanas eu meço novamente a mesma pessoa ou o mesmo objeto. Então existe uma relação de dependência entre essas medidas, tá? Até agora a gente tinha visto o teste T para comparar duas amostras independentes. Agora nós vamos comparar duas amostras pareadas, tá? Então para isso nós vamos criar um conjunto de dados. Então eu vou chamar aqui de antes, tá? Então a gente viu lá que eu tenho que pôr o sinalzinho de menor, né? Dar um tracinho e seria o Czinho aqui que seria o meu o objeto que eu vou criar. Abro parênteses, né? Então eu vou criar 10 valores. Então vamos supor aqui, vamos dar um exemplo aqui que a gente tinha, vamos supor que eu tenho um carro e eu esqueci de colocar água no radiador do carro. Então ele vai esquentar. Então vamos supor que eu andei com o carro sem água no radiador. Aí a hora que parou de andar com o carro, eu fui lá e medi a temperatura, tá? Então vamos colocar aqui valores de 10 temperaturas aqui, ó. Um pouquinho, ó, 105, 106, ou valores aleatórios aqui, ó, 106, 106, algum exemplo que eu já tinha planejado aqui, né? 105, 105, então são temperaturas em graus centígrados aqui, tá? 108, então o radiador está quase que fervendo aqui, né? 105 e 106, tá? Então vamos ver se tem 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vou dar o Ctrl Enter, né? Então eu criei meu objeto aqui, né? Que eu antes, o menor, o tracinho C. Bom, se eu quiser ver os valores, eu ponho um antes e dou um Ctrl Enter. Então eu criei esse objeto aqui. Agora eu vou criar o que eu vou chamar de depois. Então depois, aí eu peguei o carro, coloquei água de novo no radiador e andei com o carro e medi a temperatura, tá? Então eu vou chamar de depois. Então eu ponho tracinho C, né? Abre parênteses. Então vou colocar algumas temperaturas aqui, ó, 10 também, 98. Então antes estava 105 sem água, aí eu coloquei água, baixou a temperatura. Então baixou para 98, tá? 91, 100, 93, 101, 93, 93, 91, 100 e 92. Então vamos ver se tem 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então vou dar o Ctrl Enter. Então eu criei também o meu objeto depois, tá? Então vamos ver aqui a diferença. Então vou colocar aqui, vou chamar de diferença. Diferença, vou pôr sem cedilha, diferença, né? Vou criar esse objeto, tracinho. Então a diferença vai ser o que? O depois menos o antes. Tá? Então eu fiz essa diferença aqui, ó. Vou dar o Ctrl Enter aqui, ó. Opa, o depois está errado aqui, ó. Deu um erro aqui, tá vendo? É que eu escrevi depois errado. Então depois, faltou o E aqui. Então vou colocar, corrigir aqui, ó. Depois, então vou dar o Ctrl Enter, tá? Então ele fez aqui, ó. Se eu digitar aqui, ó, diferença, vai aparecer as diferenças. Ctrl Enter. Ó, então 98 menos 105 vai dar menos 7. 91 menos 106 vai dar menos 15 e assim por diante, tá? Então, como deu negativo, o depois menos antes significa que depois está menor do que antes, né? Que vai dar, se fizer esse menos esse, vai dar negativo, tá? Então tem a diferença. Vamos calcular a média. Vamos supor, em média, qual foi? Então isso aqui seria a redução de temperatura, ó. Então aqui no primeiro era 105, aí eu coloquei água, baixou para 98, então reduziu 7 graus, ou seja, esfriou um pouquinho, tá? Então qual que foi essa média? Então vou colocar aqui, ó, min, né, que a gente já viu que é a fórmula da média, a média dessa diferença aqui, ó, min da diferença, né? Vou dar o Ctrl Enter, ó, então deu menos 10,7, tá? Então o que significa para nós? Que em média houve uma redução de 10,7 graus na temperatura depois que eu coloquei a água no radiador, tá? Então agora eu vou testar. Será que tem diferença? Como a gente viu, a gente está trabalhando com estatística, né, com amostra. Será que tem diferença desse valor de antes para depois, né? Essa medida aqui, essa diferença, essa redução na temperatura foi significativa? Então para isso eu tenho que fazer um teste, né? Então vamos fazer um teste T. Então seria t.teste do depois, vírgula, antes,
E agora que eu vou colocar aqui, que é um teste pareado. Paired igual a true, que é o T maiúsculo, tá? Então está mostrando que é um teste T, só que agora eu estou falando para ele que é um teste pareado, ou seja, que é o antes menos o depois. Então ele tem a formulinha lá que leva em conta isso, tá? Antes a gente fazia um teste T e não tinha o pareado. Então agora tem o pareado, significa que é antes e depois, que tem uma dependência entre essas medidas, tá? Porque aqui é o mesmo carro. Um carro mediu 105, depois o mesmo carro mediu 98, tá? Então eu vou dar o Ctrl Enter. Ó, ele fez um teste T pareado aqui, né? E o p-valor, ó, deu 4,8 elevado a menos 5. Então quer dizer que tem 0,000, tem 4 casas antes da vírgula. Então 0,0000482. Então é menor que 0,05, tá? Então eu rejeito a hipótese H0 e concluo então que tem diferença entre o antes e o depois, tá? Ou seja, depois realmente houve uma redução na temperatura, uma redução média de 10,7, né? 10,7 graus centígrados, e essa redução foi significativa, tá? Eu poderia fazer esse teste aqui também de outra maneira. Eu poderia colocar aqui, ó, t.teste da diferença, que eu já tinha calculado essa diferença aqui, ó, que é o depois menos antes, tá? Então põe aqui, ó, teste T da diferença, vou dar o Ctrl Enter, e ficou a mesma coisa, tá vendo aqui, ó, 10 menos 7, p-valor é a mesma coisa, tá? P-valor aqui, o p-valor aqui, tá? Então mostrando que o p-valor é menor que 0,05, então ou eu faço isso aqui antes e depois coloco pareado, ou eu faço um teste T da diferença, tá? Então a diferença entre eles teve uma média de menos 10, e essa diferença foi significativa, tá? Então isso aí é um teste de hipótese, quando eu tenho medidas antes e depois, tá? Então até a próxima aula.